Estamos na semana das 24 horas de Le Mans e eu sei que muitos de vocês vão assistir essa corrida porque é uma corrida histórica, é uma corrida que atrai audiência, é uma corrida que atrai muita atenção de pessoas que costumeiramente assistem e até mesmo de pessoas que só querem se divertir durante a corrida. E neste vídeo eu tô aqui para te fazer uma espécie de guia das 24 horas de Le Mans, explicando passo a passo de como você acompanha, até mesmo do quão histórica ela consegue ser. E até também um palpite. Mas eu não estou sozinho. Novamente eu estou com ele, o guardião do Endurance, o especialista das corridas de resistência. Felipe Meira, senhoras e senhores, ele está aqui de volta. Se apresente de novo, Felipe Meira. Olá a todos. Eu tenho que apresentar? Exato, tem que se apresentar. Vai, essa parte eu não vou cortar não. Vai daí. Mas ferra. Olá a todos, meu nome é Felipe Meira, sou comentarista do Band Esportes de Le Mans há 4 temporadas, estou indo para minha quarta 24... Nossa, peraí que sei lá. Estou indo para minha quarta 24 horas de Le Mans. Eu tô indo para minha quarta temporada de Le Mans também, 23, 24, 25 e 26, mas como espectador. Olha só, temos um comentarista e um espectador lá em 23, aqui. Você chamou o Rex de Boquinha e pegou, viu? Exato, exato. O Patrick da Hora, eu nunca vou esquecer o nome desse cidadão. Lá no Twitter a gente apelidou o Rexy, o mundo inteiro chamando ele de Rexy. Aqui no Brasil a gente chamou ele de Boquinha. O Patrick da Hora deu esse apelido, eu acabei divulgando. E daí pra frente é história. Mas o ponto não é o Rex que não vai correr, né? Eu sei que vai ter um outro carro lá, eu acho. Não? Eu não vou me lembrar agora, porque a IO, que é a equipe, né, adora inventar nome. Era pra ser o Spike, né, que é o dragão, mas eles mudaram, agora é um cavalo. É um vermelho. É um vermelho. Esqueci o nome do... Eu vou colocar na tela, eu vou colocar na tela. É um unicórnio, mas eu não lembro o nome dele. E olha que eu sou um grande fã. Vou colocar na tela aí. Enfim. Mas, como todo guia, temos que começar na parte básica. E eu, como não sou comentarista, tenho que perguntar. Felipe Meira, defina as 24 horas de Le Mans e onde que ela acontece? A 24 horas de Le Mans é uma das corridas da Tríplice Coroa. Começou lá em 1923 com a proposta de, na época, 3 corridas de 24 horas. Eles chamavam de Grande Prêmio do Endurance. Só que isso caiu, né? Porque... mudaram o regulamento e tudo mais. Mas a ideia era simples, era pegar os carros e mostrar o quanto os carros conseguiam ser confiáveis em 24 horas. No começo era muito uma questão de se você terminasse, tava legal, porque era muito difícil terminar. Então, obviamente, você tinha até uma questão de tempo mínimo para terminar em relação ao... Na verdade, até hoje você tem meio que isso, mas de maneira diferente. Então, lá em 23 começou isso, né? Começou as 24 horas de Le Mans, primeira edição lá em 23. Aí foi seguindo, lá em 38, o Le Mans inventou, por exemplo, o sistema de bandeiras que a gente tem hoje em dia, com bandeira azul, amarela, vermelha, né, e bandeira quadriculada já tinha, mas essas bandeiras básicas foram inventadas lá em Le Mans também. E nos anos 50, 60, né, pós-guerra, virou o maior evento do automobilismo mundial, porque se você tinha um carro, se você queria mostrar comercialmente, numa época onde TV era escassa, você tinha que ir lá para as 24 horas de Le Mans, mostrar que teu carro aguentava vencer uma prova de 24 horas, né, ser o mais rápido. E por isso que na época até a Ferrari ficou tão famosa, a Ford foi lá bater com a Ferrari e tudo mais. Mas basicamente a ideia é essa: seu carro tem que durar 24 horas, meu carro abandonou na última volta. Sinto muito, parceiro, não conta, você é desclassificado. É a primeira e é a mais famosa e é a maior delas, e no meu coração é a maior corrida do mundo. No meu coração também, não vou negar pra vocês não. E onde que acontece? Você pula essa parte, verdade. Onde que acontece? Em Le Mans, né, a ACO, né, que a gente chama, a organização que, junto com a FIA, organiza as 24 horas de Le Mans. Le Mans também foi o palco do primeiro grande prêmio lá, né, que depois deu origem à Fórmula 1 em 1906, então Le Mans é uma cidade histórica para o automobilismo. Além das 24 horas, também tem essa questão de que também sediou o primeiro grande prêmio da história, né, que vivia 40 e poucos anos depois da origem à Fórmula 1. Mas bem, é uma prova que parece muito simples, né? Porque são só carros correndo, terminando uma prova de 24 horas, só que tem toda uma dinâmica, principalmente atualmente. Então eu vou perguntar aqui como que funcionam as dinâmicas da corrida e o revezamento dos pilotos, assim, como que cada equipe escolhe um piloto, o que ele precisa ter para participar e como que se baseia a estratégia, assim, pelo menos na sua vivência, o que você vê? Isso obviamente varia, né? Depende da classe. Você tem 3 classes e dentro de uma das classes você tem uma subclasse, né? Que é a questão, você tem Hypercars, você tem a LMP2, dentro da LMP2 tem a Pro e tem a Pro-A. E depois você tem a LMGT3.
No caso dos Hypercars, você pode ir para outro profissional, né? Que a gente chama de graduação, no caso, platina, ouro, bronze e prata, né? Na verdade, prata antes do bronze. Mas basicamente, na Hypercar você pode ir com piloto platina ou piloto ouro, ou seja, pilotos profissionais. Daí na LMP2, na Pro, você tem que ter pelo menos um piloto prata, né? Você tem um piloto prata. Na Pro, você tem que ter um piloto bronze, pelo menos. Daí na GT3 já é diferente, você tem que ter um piloto platina ou ouro, né? Um piloto prata e um piloto bronze. E tem uma questão também, né? Que esse piloto bronze, né? O pior piloto nas classes, ele tem que correr um tempo mínimo, depende muito da classe. No caso da Hypercar, não tem isso porque todo mundo é platina, inclusive se um piloto quiser correr, sei lá, 2 horas, pode correr. Não pode correr mais de 4 horas seguidas, isso é proibido por regulamento. A gente já teve casos do Pierre, por exemplo, Pierre Levesque, lá em 52, que ele tentou vencer uma corrida pilotando sozinho, mas a fadiga na última hora fez ele perder, e a Mercedes ganhou naquela edição, inclusive. Então, hoje em dia, é proibido, na verdade, até por regulamento, você tem que ter 3 pilotos e tudo mais, 3 pilotos tem que correr. Então, você não tem essa questão de alguém tentar vencer a corrida sozinha, né? Ainda dentro disso, nós temos 3 categorias ao mesmo tempo. Nós temos os hipercarros, nós temos os Orecas, um abração pros Orecas, gosto muito, sou fã. Pra mim é uma classe maravilhosa, uma pena que ela não tá no WEC, né? Ela só corre em Le Mans. Exato, eu não sei se falei que tava no WEC, eu não sei se eu me perdi agora, mas enfim. Não, eu falei das 24 horas, né? Porque ela tava no WEC, né? Ela tava no WEC, só que 23 tava. Tiraram. E temos os LM GT3, que eu não sei porque coloca LM antes, mas beleza, né? É tudo GT3 mesmo. Bom, explica pro pessoal as diferenças e o porquê que o pessoal nerfa o meu querido Oreca. Vamos lá. É um pouco complicado explicar, porque vamos partir ali básico. Da LMP2. Vai no básico. LMP2. A LMP2 é a classe mais antiga que tem até hoje, né? Desde 2017, o atual regulamento. Ela veio a partir de uma questão de limitação, né, em relação à LMP1, que na época era uma categoria muito mais rápida. Só que os LMP2, eles deram origem aos DPIs, que eram carros do INSA, e os carros do INSA deram origem a um regulamento, que depois se uniu com a Hypercar, e basicamente o que a gente tem que os carros Hypercar de hoje em dia são LMP2 melhorados, vamos dizer assim. Que na época que fizeram o DPI, o primeiro regulamento, né, depois eles mudaram pro segundo regulamento, que tem sistema híbrido no INSA, né, você tinha problema com o LMP2, ele batia de frente, até vencia corridas às vezes, então você teve que nerfar lá. Só que daí qual que é a questão, né? Nos campeonatos que correm LMP2, como por exemplo o europeu, o asiático, você não nerfa eles, então eles são tão rápidos quanto os Hypercars. Só que em Le Mans você diminui a potência, coloca peso para evitar que eles sejam tão rápidos quanto os Hypercars. Os Hypercars, você pode fazer eles por conta própria, como é o caso da Ferrari, da Peugeot, da Aston Martin, ou você pode pegar uma plataforma LMP2 e transformar ela e fazer os LMDH, que a gente chama. Então você tem essa diferença de regulamento, mas eles convergem, né, num regulamento só. Esses são os Hypercars, né? E daí as GT3 são carros GT3 mesmo, um regulamento lá desde 2006, que até um tempo atrás existia o GTE, até 23, mas era um regulamento muito caro. O GT3 permitiu até que outras marcas entrassem, como por exemplo a Mercedes, voltasse a Le Mans ano passado, o que não acontecia desde 99, quando ela voou lá com... Grande momento da história de Le Mans, um abraço pro Mark Webber. Basicamente, você tem Hypercars, que são carros, vamos dizer assim, personalizados, ou seja, você tem motor ali, você tem motor próprio e tudo mais. Você tem os LMP2, que são carros, hoje em dia, eles deviam ser 4 modelos, mas a Oreca dominou tanto que só tem ela, e só podem usar motor Gibson V8. E daí você tem os GT3 também, que são livres de regulamento. Agora, tirando da parte inicial de Le Mans, eu queria saber o seguinte, qual que é a importância histórica, assim, para a indústria? O que eu quero dizer... Por que Le Mans é tão levado a sério pelas montadoras, especificamente Le Mans? É porque ela é a primeira ou tem algo de especial aí? Também porque é a primeira e também porque ela inventou muita coisa, né? Você tem, por exemplo, luz de neblina foi inventada numa 24 horas de Le Mans, a resistência dos carros, novas peças e tudo mais, porque é uma prova de resistência, nós estamos 24 horas. Hoje em dia, você tem muita questão de desempenho, você tem que pôr um ritmo, mas antigamente, cara, era você rezar pro carro terminar, então você tinha que ir com cautela, então a evolução automobilística também passa por Le Mans. Obviamente, lá a Ferrari, que a gente falou, ficou mundialmente famosa porque conseguia vencer Le Mans, venceu, né, de 60, quer dizer, já tinha vencido antes, 49, 54, 58, aí venceu de 60 a 65,
né? Inclusive, Vitória 65 tem uma história fantástica, mas fica para outro vídeo. E daí perdeu para a Ford em 66, daí a Ford conseguiu lá um bom marketing com o Ford GT, né? Que tava precisando na época, porque tava sofrendo nos Estados Unidos. Então, basicamente, era um chamariz muito grande numa época onde você não tinha TV, então a Fórmula 1 não era tão famosa. Na verdade, a Fórmula 1 correu o risco de falência durante os anos 60 até. Então a Fórmula 1 não era a melhor categoria. Desde então, né, você tem as marcas se interessam muito. Obviamente a Porsche, que é a principal delas, né, que tem 19 vitórias em Le Mans, não tá esse ano, né, na classe principal, só tá na GT3. A Porsche existe conversas para voltar. Assim, foi decisão do executivo. Eu fico indignado, porque eu sou um torcedor da Porsche, todo mundo sabe disso. Mas inclusive os Porsches, né, nessa corrida, como faz 75 anos da primeira corrida da Porsche em Le Mans, a 51, estão pratas, né, em homenagem àquele carro. Aquele primeiro carro, pintura belíssima, inclusive, né? Dito tudo isso, depois de você esquecer o que você estava falando, como que as equipes gerenciam os boxes, assim? Como que funciona na base da estratégia? É só no combustível? É só no pneu? É dos dois? É em nenhum? É na troca de pilotos? Como que é? Você tem muita questão de que, né, gerenciamento da corrida, os pilotos e tudo mais. Primeiro, obviamente, você tem cada equipe tem sua pré-lista, tem uma estratégia. Pô, vamos definir que tal piloto vai em tal momento, tal piloto vem em outro momento, mas às vezes chove, às vezes seu carro for um pneu, então você às vezes muda, principalmente nas categorias mais abaixo, que tem piloto amador ali. Às vezes, putz, a gente vai colocar esse piloto amador agora. Não, vamos colocar o Pro para ele ganhar ritmo e conseguir alcançar tal ponto ali que fique melhor. É muita questão de... E às vezes tem também a questão de que uma equipe tá numa janela ali, de questão... Você pensa que tá todo mundo fazendo economia de combustível. O Lico, tão famoso da Fórmula 1, também acontece até muito mais no Endurance. Você vai ver onboards em Le Mans, você vê que os caras freiam muito, quer dizer, que os caras deixam de acelerar muito antes de frear. Então você tem toda essa questão de estratégia, às vezes você muda a janela. Então, tem um safety car, pô, temos meio tanque de combustível, mas vamos parar agora porque a gente vai mudar a estratégia. E às vezes a estratégia dá certo, porque às vezes lá no final da corrida é o suficiente para você ganhar a corrida ou para você perder, ou às vezes para você perder também, né? Por a questão de... putz, vai faltar 3 voltas de combustível, tem que fazer um splash and go. E daí tem toda essa questão, né? Obviamente, você tem um começo, você tem uma tabela, mas, cara, é muito provável que tua estratégia mude completamente durante a corrida. A estratégia no Endurance não é nada previsível. E, obviamente, fatores como... Nesse caso, nesse ano parece que não vai ter chuva, mas chuva, acidentes, safety car, acabam fazendo que mude a estratégia de todo jeito, né? Então, às vezes... Você tá ali à noite, um tal piloto que você colocou à noite não tá conseguindo render com o carro, principalmente porque você tem que manter uma temperatura de pneus, mas não tá dando certo, vamos ter que trocar nessa janela e a gente vai colocar outro. Obviamente, a estratégia é muito dinâmica e até isso complica, né, pra gente que é comentarista, comentar a questão de que da estratégia a gente não sabe o que tá acontecendo, porque a gente não tem um rádio lá com a equipe. Fulano, o que vocês estão fazendo? Aí a gente tem que pensar no que tá acontecendo, e às vezes a gente erra. Na verdade, eu erro bastante até, pra ser muito sincero, porque a gente tem que tentar deduzir. Aqueles tracinhos verdes, né? Que hoje o gráfico do WEC, não sei se era assim antes, né? De 2023. Mas principalmente agora, tem lá os tracinhos de combustível lá, tá sempre 38%. É incrível. A Peugeot, Ferrari e Alpine, todas sempre 38% de combustível. É incrível. Sim. E na minha cabeça, eu fico pensando, tal equipe tá liderando com 6% de combustível, ainda vai parar, e a outra de 38% vai ficar mais tempo, depois vai recuperar a posição, mas vai parar também. Então, assim, não dá pra entender. Fico feliz que ele é comentarista. E ele também não entende o que tá acontecendo. Então, esse ano, o pessoal do WEC, porque esse ano eles resolveram colocar pneu, agora colocaram até tanque virtual, eu tava vendo live time hoje. Então, a gente tá melhor nisso, né? O tanque virtual, no caso, quanto de energia o carro tem, né? Pra gente saber quando que ele vai parar, quantos por cento ele gasta por volta. Agora a gente tem isso, porque por muito tempo a gente não teve. Então eu lembro, por exemplo, de uma corrida lá em 2023 em Spa, que eu simplesmente não sabia quem tinha largado de pneu de chuva e quem não tinha largado, porque não tinha, mas agora tem. Amo vocês, pessoal do FIOEC, por ter colocado esses recursos agora. O pessoal do WEC fez um grande rearranjo de gráficos. Tá bem colorido, tá bem melhor de assistir. Esteticamente tá bem melhor. Porque antes tinha aquele jump scare do Full Course Yellow, que era um circuito abrindo, e o FCY, aquilo ali assustava todo mundo. Principalmente numa prova como Le Mans, porque para você travar toda aquela pista, ou aconteceu algo extremamente grave, ou é chuva no circuito inteiro. A lembrar de 2024, ou foi 25, que o safety car ficou mais tempo na pista que a Alpine.
Teve uma vez que isso aconteceu. Durante a madrugada inteira. Agora, só para finalizar a parte ainda técnica, falando dessa temporada, nós temos um campeonato que está cada vez mais imprevisível. Muito obrigado pro pessoal da FIA que está escondendo o BOP da gente. Continue escondendo, tá legal. Deixa do jeito que tá. E as corridas estão cada vez mais, assim, pegadas. Eu não sei se foi Spa que me deixou mal acostumado, se Imola também. Mas as corridas estão bem mais interessantes esse ano. Não que os outros anos não fossem, mas... Na verdade, ano passado o Spa foi muito interessante legal. Também, propriamente Imola, mas é que a Ferrari dominou, né? A gente não sabe o que está acontecendo, porque não temos acesso a boa performance. O único lado bom disso é que a gente tem um tema a menos para falar, mas é muito complicado você não saber com quantos de peso, quanto de potência um carro tá. O BOP é uma ferramenta usada pela FIA para tentar equalizar os carros. No caso do campeonato, a gente tem uma equalização por corrida, às vezes nem é tão justa. Mas em Le Mans, eles têm uma específica para Le Mans, porque não importa, o Le Mans é a principal prova do calendário e todo mundo quer vencer. E seria injusto, porque uma equipe foi bem em Spa, em Le Mans ela ser penalizada. Então você tem um BOP tentativa de equilíbrio, mas basicamente o BOP ele une a questão da potência, do peso, da máxima energia por stint. Então você tem todas essas variáveis, e daí também tem, por exemplo, até certa quilometragem, até 190 por hora, até 200 por hora, você tem um limite de potência, passando disso você tem outro. Então é um equilíbrio para tentar fazer a categoria se equilibrar, e também para evitar que alguém, junto com o que a gente chama de Evo Jokers, né, que são as questões de evoluções limitadas do carro. Então você não pode ser atualizando o carro toda a corrida. Você tem limitações de atualização, para controlar custo também, porque não vai valer a pena você fazer um mega investimento, um investimento muito mais caro que os demais, sendo que você tem uma limitação de balanço de performance, né? Então, eu estava fazendo uma entrevista ontem lá pro site, né? Eu peguei uma entrevista lá da gringa, passei da Aston Martin falando da questão de software, né? Que software é muito importante porque é um dos poucos lugares que você consegue tirar mais rendimento. Então você tem vários engenheiros de software nas equipes para tentar fazer com que o carro, né, se desenvolva melhor. Um abraço pro pessoal que está fazendo faculdade de TI, caso você ainda esteja nesse vídeo. Então fica aí a recomendação para você. Pensa no automobilismo também. Mas vamos lá. Palpite. Para encerrar o vídeo aqui, eu vou fazer minha pergunta já com o meu palpite. Sabendo que a BMW ganhou em Spa. Eu não lembro quem foi que ganhou a anterior, acho que foi a Toyota. A Toyota ganhou. Toyota ganhou a 50ª vitória e a BMW ganhou, entre aspas, em casa, né? A WRT ganhou em casa, na Bélgica. Primeira vez. Sabendo que a Ferrari tá muito mal no campeonato, ela é a favorita para ganhar Le Mans? Bom, eu explico. Antes de você responder, eu explico. Tá muito nítido na minha cabeça. A Ferrari tá mal, a Ferrari não tá legal, a Ferrari não tá conseguindo encaixar esse carro para tentar ser favorita direta a ganhar uma corrida. Eu ainda lembro daquela imagem de Spa que tinha 4 carros, que era o Magnussen, uma Ferrari, acho que uma Cadillac e uma Valkyria, eu chamo de Valkyria, e a Ferrari estava nesse bolo. Cada vez mais que uma outra equipe ganha, eu tenho certeza que a Ferrari vai ganhar Le Mans. Por quê? 23, 24 e 25. E aí? Então, pois 23 foi uma questão ali, 23 e 24 foi uma disputa com a Toyota, 25 foi uma disputa com a Porsche, e se não tivesse o carro 83, que é o carro, o amarelinho, vamos dizer assim, como diria meu amigo Sérgio Milani, que gosta de falar assim, o oficioso, né? Que ele não é oficial de fábrica, mas, enfim, teria perdido, né? Então a gente teve disputas aí. Cara, esse ano eu apostaria na Toyota. E eu acho que esse ano vai dar Toyota, eu acho que eles fizeram uma atualização muito boa no carro. Conseguiram pegar o melhor de um Porsche 963, sim, infelizmente não vai estar, com a Ferrari 499P, inclusive eu acho atualmente que deve ser o melhor carro, né? A gente tem agora a gente chama de TR-010, que é uma evolução do GR-010, então eu apostaria na Toyota, mas nunca, né, descartar esse carro aqui, né, essa Ferrari 499P, inclusive essa aqui do primeiro, da D23, que eu tenho aqui como miniatura, porque essa é 51? A corrida que eu comentei, primeira corrida que eu comentei, então eu tenho essa miniatura no meu coração, porque primeira Le Mans, na verdade, não foi a primeira corrida. Então eu jamais descarto a Ferrari, porque ano passado até o carro que venceu eu não veio do top 10, não quali, então a gente sabe do ritmo de corrida da Ferrari, mas eu ficaria com a Toyota.
Eu acho que a Cadillac... Só porque eu tô falando isso, a Cadillac vai ganhar. Depois de segunda vão me cobrar. Mas eu acho que a Cadillac tem um carro muito sensível. O BMW foi bem em Spa, até às vezes característica comum. Aston Martin também foi bem em Spa. Podia até ter vencido dentro da estratégia, mas tem uma questão de que o carro ainda carece de evoluções. Então acho pouco provável. Talvez a Alpine também, né? Fez até um melhor tempo hoje. Quarta-feira que a gente tá gravando esse vídeo. Deixar muito claro. Então eu não sei o que vai acontecer amanhã. Muito menos o que vai acontecer sábado e domingo. A Alpine foi muito bem hoje, fez o melhor tempo. Também é um carro que eu acho que a gente pode até confiar. Agora, quem não foi bem nesse quali, que eu acho que preocupa bastante, é a Peugeot, que não conseguiu. Você tem 18 carros. 15 se classificam para a próxima fase, que vai ser amanhã. A Peugeot conseguiu botar os 2 carros fora da zona de classificação. Então, se tinha 3 vagas, a Peugeot conseguiu ocupar 2. Mas enfim, mas é muito imprevisível, então a gente não sabe o que vai acontecer. Com certeza, né, LP2 vai ganhar um Orica. Aí, ó. Né? Essa é difícil, hein? Olha que o Orica ganha. Eu estou cravando. Agora, na GT3 também. Bem imprevisível, porque a GT3 é uma categoria que varia muito. E também vai lembrar, a questão de variação de temperatura durante o dia, a noite. Varia muito o desempenho dos carros. Um carro que vai bem no calor, às vezes não vai bem à noite. E a gente sabe como é que é. É para ser uma temperatura quente, então até ajuda carros ali que tem problemas de aquecimento de pneus. Como, por exemplo, a própria Aston Martin, que pode surpreender. Mas eu acho difícil, tá? Eu acho que realmente a vitória talvez esteja de novo entre Toyota e Ferrari. Apesar da Ferrari não ir bem nos qualis, mas ela não foi bem ano passado também e conseguiu vencer. Então a gente sabe que isso pode fazer com que ela vença ou tenha uma disputa. Mas eu espero, assim, do meu coração, que a gente tenha uma corrida disputadíssima, assim, até as últimas horas. Que a gente chega ali nos últimos 10 minutos e não sabe quem vai vencer, porque eu acho que é isso que faz essa corrida tão encantadora, né? Ano passado até a gente teve o recorde de pilotos na mesma volta, porque antes só tinha 2 ou 3. Então, ano passado, não lembro quantos que foi, se foram 8, 9. Mas, cara, o ano passado foi fantástico. Espero que esse ano também seja. E espero que esse ano a gente tenha um novo vencedor inédito, porque apesar dessa Ferrari aqui, do modelo ganhar, inclusive estar invicta, né, porque participou 3 vezes, venceu 3 vezes, foram todos carros diferentes, né, então todos pilotos diferentes também. Primeiro ano foi 51, ano 24 foi o 50 e ano passado foi 83. Então vamos ver o que vai dar. Bom, eu cravo aqui que a Ferrari vai ganhar as 24 horas de Le Mans, tá? E se a Ferrari não ganhar, eu fico de Alpine, só pela história. A Alpine tá indo embora do WEC, tá? Só pra quem tá vendo esse vídeo. Boatos da BYD assumindo o contato com a Sigmatech, que é a equipe pra Alpine. Eu acho uma pena a Alpine sair, mas fazer o quê? Porque a Alpine, no Endurance, ela tem uma tradição muito grande dos anos 60, 70. Então, pro Endurance, ela é muito famosa, né? Tanto que o carro que da Renault lá não vou lembrar a data exata, eu nunca lembro se é 77 ou 78, acho que é 78 até. Chamava Renault Alpine. Então, pra você ver como é que é, né? Depois a Renault diluiu a marca, voltou com a marca. Em teoria era pra você ter um case aí de marketing, né? Tanto no Endurance, tanto na Fórmula 1, mas até, né, tá tudo indo por água abaixo. Enfim. BYD, por sinal, que vai ser tema do Que Pódio é Esse nessa semana. Fica o spoiler pra quem quiser ver. Tem tudo a ver com o que a gente já falou aqui agora. Vocês vão lá ver no nosso canal lá no sábado com o Gênios e o Kevin. Mas, antes disso, eu quero que vocês vão lá acompanhar as redes sociais do Felipe Meira. No @FelipeM_Meira no Twitter, que ele está lá compartilhando as coisas que ele publica. E conte mais sobre o que você mais faz pra galera, por favor. Eu já falei no começo do vídeo, vou estar comentando minha quarta 24 horas de Le Mans lá no Band Sport e no YouTube do Esporte na Band. No Band Sport eu acho que a gente só vai ter uma janelinha ali no 10, na noite ali, de umas 2 horinhas que não vai ter corrida no Band Sports. Sim, é fantástico. Mas o Esporte na Band na íntegra, então vamos lá pra quarta 24 horas de Le Mans, vamos ver o que vai dar. Eu amo essa corrida, sempre foi minha corrida favorita, muito antes de eu comentar até, então pra mim é um prazer estar aí comentando novamente. E, por favor, mês que vem tem 6 horas de São Paulo, que é a corrida seguinte às 24 horas de Le Mans. Compre ingresso, porque é uma corrida também muito legal. A experiência nas 6 horas de São Paulo é fantástica, eu garanto que quem comprar não vai se arrepender.
Exato, eu vou deixar um link aqui para quem quiser comprar os ingressos das 6 horas de São Paulo. Obrigado por ter lembrado, já estava esquecendo. Senhoras e senhores, esse é o super guia das 24 horas de Le Mans, quase que eu falo Nürburgring, e eu contei aqui com a presença do Felipe Meira novamente, quem eu considero um dos guardiões, ou se não, o guardião do Endurance. Felipe, fala de suas redes sociais, onde que o pessoal pode encontrar o seu trabalho. Lá no Twitter, no Instagram, mais no Twitter, na verdade, preciso voltar ao Instagram, mas @Felipe Meira. Também escrevo lá dentro do Terra, no site Parabólica, vivo escrevendo algumas coisas, às vezes até posto no Twitter. Também pode me encontrar lá, né, obviamente, escrevendo algumas coisas, principalmente sobre Endurance, que eu gosto bastante, mas também sobre outras categorias. Enfim, vocês podem me encontrar por lá. E obviamente, né, se vocês quiserem também, obviamente, eu ficaria muito honrado. Das 24 horas de Le Mans, inclusive, vou fazer a largada até as 14 horas, depois eu volto lá das 5 às 8 da manhã. E quem vai fechar, inclusive, né, eu vou fazer com o meu grande amigo e respeitadíssimo comentarista, que eu acho o maior comentarista do Brasil, sinceramente, Rodrigo Matar. E quem vai fechar a corrida esse ano vai ser o Milani, né, e o Milton Rubinho. Exato, Milani, grande comentarista. E, pra você que vai ver o Matar, vocês vão passar de noite, né? Também, de madrugada. Das 5 às 8 da manhã, né? Então, 5 às 8 da manhã. Vocês não vão... Não é mais madrugada Le Mans. Mas, de qualquer maneira, a gente vai estar lá. Vocês vão pegar um pedacinho do que é Le Mans de noite. De verdade, assistam. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Nós já passamos de quase meia hora de vídeo, mas foram ótimas meia horas. Te vejo no próximo para falar de WEC, Fórmula 1 e, se duvidar, também Pebolim. Até mais. Tchau, tchau.